Queridos, eu tenho meditado nos últimos tempos bastante sobre o fato de que Deus só recebe a Cristo. Algumas semanas atrás ministrei sobre isso aqui na igreja. Deus só aceita Cristo, só recebe a Cristo. É por isso que Ele colocou Cristo em nós, para que com Cristo sirvamos a Deus. Espero que você vá gradativamente se familiarizando com esse conceito, com essa verdade, porque é uma verdade fundamental do cristianismo. E pastor Jefferson ministrou. Nós tivemos, aliás, uma reunião, não essa última, que foi sexta-feira, a anterior, reunião de adoração profética, e Deus tinha me dado uma palavra de conhecimento sobre cansaço, sobre pessoas cansadas, e muita gente se identificou com essa palavra e veio receber oração. E depois disso o pastor Jefferson ministrou também uma palavra sobre o descanso em Deus, sobre entrar no descanso em Deus. E eu entendi que estas coisas estavam interligadas e era algo que Deus estava e está falando conosco. Senti que nós devemos mergulhar um pouco mais neste assunto, nesta verdade, em entrar no descanso em Deus. Então, eu sinto que a gente tem que aprofundar, e este é o nosso assunto dessa manhã: como entrar no descanso em Deus. Então, se você se sente cansado, sobrecarregado, essa palavra é para você. Na verdade, talvez nós vivamos num tempo de muito cansaço, e precisamos identificar que tipo de cansaço. Obviamente é o cansaço físico. Se é cansaço físico, a gente resolve descansando. Mas não é sobre este cansaço que nós falaremos. A gente vai falar aqui sobre o cansaço da alma. O cansaço da alma. Quando a alma fica sobrecarregada. Quando a alma fica abatida. Quando a alma fica desanimada, frustrada. Vontade de parar com tudo, de sumir, sensação de esgotamento, insensibilidade, a gente nem sente mais nada, falta de alegria. Quantos se identificam com essas coisas? Além de mim, né? A gente passa por situações assim. Então eu quero falar sobre este abatimento da alma, sobre esse cansaço da alma. E você já sabe, quando a gente fala alma, nós estamos falando aqui da nossa vida psíquica, mente, vontade, emoções. A nossa alma, ela pode ficar cansada, tão cansada, que chega ao ponto de desejar a morte. Nossa alma pode ficar tão cansada ao ponto da gente achar que é melhor morrer do que viver. E isso não é novidade, porque já aconteceu no passado e na história com muitas pessoas, inclusive na Bíblia, e acontece ainda hoje. Por exemplo, quando Elias, profeta Elias, que experimentou tanta coisa em Deus, quando ele fugia de Jezabel, ele vai para o deserto e ele deseja a morte. 1 de Reis, capítulo 19, verso 4, diz assim: ele mesmo foi para o deserto caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, dizendo: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. O profeta Elias, tão conhecido na Bíblia, estava tão cansado, tão sobrecarregado, não era fisicamente, era na alma, e ele disse: Senhor, prefiro morrer, estou cansado, estou sobrecarregado, tira a minha vida, leva a minha vida. Obviamente Deus não fez isso. Deus mandou um anjo lá com comida, com bebida, para que ele comesse e se fortalecesse, e assim aconteceu. Na história de Jonas também, a mesma coisa. Lembra que Jonas, um profeta de Deus, ele tinha um chamado de Deus, chamado para Nínive. Ele não queria ir para Nínive, porque ele não gostava do povo, era um povo
né, de guerra que estava contra eles, e ele não gostava de ninguém de lá, e ele vai para Tarsis. E aí acontece tudo aquilo com Jonas, ele é devolvido na praia novamente, aí ele resolve obedecer a Deus, e ele vai, clama, e a cidade se arrepende, e ele sai dali, sobe num monte, e fica lá com as suas questões internas. E aí ele fala, está vendo, eu sabia que isso ia acontecer e tal. E ele diz assim, Jonas capítulo 4, verso 3 e 4. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim melhor é morrer do que viver. Ele estava com raiva ainda, depois de tudo que aconteceu com ele. E Deus diz assim, você acha que é razoável essa tua raiva? Mas eu quero pontuar aqui só o fato de que Jonas estava cansado a ponto de desejar a morte. Não era razoável, claro. Deus falou, eu tenho misericórdia dessas pessoas que não têm discernimento, da cidade de Nínive. Mas ele estava com raiva e cansado e tudo junto. E ele falou, eu quero morrer. Davi também passou pelo mesmo processo. Ele enfrentava lutas, guerras, dificuldades, tribulações, mas tinha uma guerra interna. E por algumas vezes, Davi dava sinais de alma cansada, sobrecarregada, e ele dizia, olha, melhor é morrer. Salmo 69, 3, ele diz assim, estou cansado de clamar, a minha garganta secou, os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Evidência de uma alma cansada, sobrecarregada, quando a pessoa fala, eu estou cansado, cansado até de buscar a Deus, cansado de tudo, estou cansado, estou esgotado, estou sobrecarregado, não aguento mais, estou me arrastando faz tempo. É disso que nós estamos falando. Mas falar que a alma fica cansada, a gente já sabe. E talvez você está me ouvindo e está dizendo, é isso que acontece. A questão é, por que que a nossa alma fica cansada? Por que que a alma humana fica cansada, fica sobrecarregada? Tem uma razão fundamental que a gente precisa identificar. O fato é que a alma tem um princípio dominante. Guarda isso, que é muito importante, é a base desse assunto. A nossa alma, a nossa vida psíquica, a nossa psique, ou a nossa vontade, mente, emoções, sentimentos, como comumente nós chamamos, e a Bíblia chama de a vida da alma, ou a vida anímica. Vida do espírito é a vida pneumática, pneuma, que vem de espírito. Mas a vida da alma é a vida anímica, ou a vida psíquica. Né? Como a gente sempre costuma dizer aqui, mente, vontade, emoções, pensamentos. A alma tem um princípio dominante. E o princípio dominante da alma é o desejo. O princípio dominante da alma é a vontade. Vontade. E quando a nossa alma não alcança o que ela deseja, obviamente ela se frustra, desanima, se abate. Dizendo de outra maneira, a alma não tem em Cristo a sua realização, ela tem no cumprimento do seu desejo a sua realização. A alma tem no cumprimento da vontade a sua realização. Então ela precisa que a sua vontade se cumpra para que ela fique feliz, para que ela fique em paz. Onde é que isso teve o seu início? Lá no jardim. Quando o ser humano desobedeceu a Deus,
A alma do homem passou a ser dominante. Antes da queda, homem sujeito a Deus. Depois da queda, homem vivendo para si mesmo. Então, quando o pecado acontece e o homem se separa da presença e da glória de Deus, a alma passa a ser dominante. O princípio dominante da alma é o desejo ou a vontade. Então a alma passou a desejar, e na satisfação da sua vontade é que ela encontra alegria, paz, realização. Esse é o princípio que move a nossa alma, de todo mundo, ser humano. A vontade, o desejo. Bom, mas que tipo de desejo nós estamos falando, ok? O princípio dominante da alma, da nossa alma, é a vontade, é o desejo. Mas que tipo de desejo? Todos. Todos os desejos. Obviamente o desejo para o pecado está incluso nisso. Né? Quando uma pessoa deseja pecar, é o desejo da alma, é o desejo da carne. E sobre isso, nem vou entrar no assunto, porque imagino que você já saiba. A nossa alma se inclina para o pecado. Mas eu não estou aqui falando que é só o desejo para o pecado. Estou dizendo que são todos os desejos. Todos, mesmo aqueles que parecem, ou que são, não parecem, mesmo os que são legítimos. Mesmo os que são piedosos. Mesmo os que são, digamos assim, aceitáveis. Por exemplo, o desejo de ser feliz. Tem muita gente que só diz, eu só quero ser feliz. Esse é o desejo da alma. Uma pessoa podia dizer assim, olha, o desejo que eu tenho, isso é um desejo absolutamente legítimo. O meu desejo é ver a minha família bem. Quem em sã consciência diria, não, isso está errado? Claro que não está, está certo. O meu desejo é ver a minha família bem, é ver minha esposa, meu marido, meus filhos, a minha família. Esse é o desejo que eu tenho, de vê-los bem. Está certo. Aceitável, legítimo. O meu desejo é prosperar, trabalhar, crescer na minha vida, na minha carreira, na minha jornada. Desejo normal, natural, aceitável, legítimo, tranquilo. Agora vamos pensar num desejo mais piedoso. O meu desejo é ajudar os pobres e necessitados. É um desejo aceitável, legítimo, louvável. Agora vamos pensar num desejo que é óbvio, um desejo por causa de uma necessidade. A pessoa fala assim, olha, o meu desejo é resolver um problema sério que eu tenho na minha vida. Sei lá, o marido foi embora. Meu desejo é que ele volte, por exemplo. É um desejo obviamente compreensível. O meu desejo é ver meu filho que está envolvido com drogas ser liberto. Esse desejo não é correto? Claro que é. E por que eu estou citando todos esses tipos diferentes de desejo? Para a gente compreender que esse é o princípio dominante da alma. O desejo, a realização do desejo. A realização da vontade. Então a motivação, o motor da nossa alma, ou o princípio dominante da nossa alma é o desejo, é a vontade, seja ele lícito ou não, legítimo ou não, piedoso ou não, a nossa alma está sempre em busca de realizar uma vontade. Todos buscam isso e o tempo todo, e isso é
muito forte. Por que eu estou repetindo isso? Para que a gente compreenda onde está a base do nosso cansaço. Onde está a base da nossa frustração? Onde está a base do esgotamento da alma? Então o esgotamento da alma é isso. É o desejo não alcançado. Desejo frustrado igual alma cansada. E é nesse ponto que o inimigo, o mundo e a nossa própria carne buscam em nós. Buscam nos tentar, buscam nos envolver. Nesse ponto, nessa base, o inimigo, o mundo, a própria carne, sabe aonde nos tentar, sabe aonde nos tocar. Esses três aspectos, inimigo, mundo e carne, vão tocar na vontade da alma, vão tocar no desejo. Por exemplo, vamos falar do inimigo, olha como ele tenta de uma forma sutil. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou concupiscência, ou desejo. Quando esta o atrai e o seduz, como é que o inimigo vem tentar a nossa vida? De uma forma simples, que ele usa desde o começo do mundo. Ele enxerga o desejo, e ele vem sutilmente e diz assim: faça do seu desejo a sua prioridade. Mas o desejo é lícito, por exemplo. Aí o inimigo vem e diz: faça do seu desejo a sua prioridade. Especialmente se é um desejo lícito, eu abraço isso e falo: cara, é isso. Isso aqui é a orientação da minha vida, é o alvo da minha vida, é o propósito da minha vida, é o que é a minha expectativa, meus sonhos, planos estão ligados a essa coisa. Faça disso a sua prioridade. Sabe o que ele diz logo em seguida? Ele diz assim: ei, Deus não está te ajudando a alcançar a sua prioridade. Percebe a sutileza? Ao contrário, Deus vem e diz assim: se isso é a tua prioridade, você não é digno de mim. Mas o inimigo pega onde? No desejo. E o mundo? Vamos deixar o inimigo de lado, vamos falar só das coisas do mundo que nos atraem. Olha o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, ou colocando aqui também no telão. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Então o que é que procede do mundo que vai nos tocar para nos tirar da presença de Deus? Desejo. Desejo. Da carne, dos olhos, soberba. O que o mundo vai dizer? Ele te apresenta um monte de coisas para tocar na sua carne, no desejo da sua carne, e o mundo vai dizer: busque o que a tua carne, ou o que o desejo da tua carne está te pedindo. O mundo vai te apresentar um monte de coisa e vai dizer: busque o que os teus olhos desejam. O mundo vai tentar te convencer de alguma maneira a ser soberbo, por exemplo. É o seguinte: você é uma pessoa acima da média. Você não é medíocre na média. Você é uma pessoa acima da média. A gente acredita e fala: é mesmo, né? A gente começa a se comparar. Olha para o outro e fala: ainda bem que eu estou, né? Mas aí você olha para um outro que está mais alto, agora eu vou buscar. Soberba da vida. Todas estas coisas, ou este desejo, vai perturbar. Então falamos aqui do diabo, falamos do mundo, agora vamos falar de nós mesmos.
da nossa própria carne, o que nos perturba e o que nos abate. O que nos perturba e depois nos cansa e depois nos abate e nos frustra. E a gente fica ao ponto de achar que é melhor morrer do que viver. É o desejo que nos perturba. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago estava falando, o apóstolo Tiago estava dizendo o seguinte: sabe por que tem muito problema? As pessoas têm muito problema de relacionamento. Elas têm uma guerra externa, porque tem uma guerra interna. Ele diz assim: porventura não vem disto a saber, nos vossos deleites ou desejos, que nos vossos membros guerreiam. Então, desejos não realizados transformam-se em frustrações, em desânimo, em abatimento, e frequentemente a gente projeta essas frustrações internas nas pessoas. Quando você vê alguém brigando com todo mundo, é porque tem uma briga dentro dela, tem uma guerra interna. Estou frustrado. Por que eu estou frustrado? Porque o meu desejo não foi alcançado, porque a minha expectativa não foi alcançada. E aí tem uma guerra dentro de mim, eu projeto essa guerra nos outros. Claro que eu vou sair brigando com todo mundo, porque eu estou com raiva, porque eu estou frustrado. Então, quando a alma não alcança o que ela quer, o resultado: frustração, abatimento, desânimo, esgotamento, né? Como eu disse, alma cansada, desejo frustrado. Tudo isso eu estou dizendo para a gente enxergar o problema, para depois falar como a gente entra no descanso. Mas a gente precisa compreender o que nos abate, o que nos atinge, como e por quê. Então, uma alma frustrada fica cansada. É isso, irmãos, que está abaixo da linha, de uma forma sutil. A gente precisa reconhecer o que guerreia dentro de nós, que nos abate, para depois a gente entrar no descanso de Deus. O que é que me fez cansar? Ou o que me faz cansar? O que me faz ficar sobrecarregado? O que me frustra? Ok. Aí você começa a entender as suas guerras. Você começa a entender as suas lutas. Você fala: tá, já estou chegando na raiz do problema. Eu sei das minhas frustrações. E frustrado até com Deus. A gente encontra na Bíblia gente frustrada com Deus, né? E hoje em dia tem muita gente frustrada com Deus. E sabe por que a pessoa fica frustrada com Deus? Por causa do princípio. Porque ela compreende, de alguma forma, que Deus existe para ajudá-la a alcançar os seus desejos ou a sua vontade, ainda que essa seja lícita. Então, lá no fundo tem uma pergunta no coração dessa pessoa, e a pergunta é mais ou menos a seguinte: ora, se Deus não me ajuda a alcançar o que eu preciso, para que é que eu preciso de Deus? Né? Para que Deus serve, se Ele não serve para me ajudar? Esse é o princípio enganoso da própria alma, e que leva muita gente a ficar frustrado com Deus, porque a história está acontecendo diferente do desejo que eu tinha, da expectativa que eu tinha, dos planos que eu tinha. A minha história, a minha vida está acontecendo de forma diferente. Eu desenhei ela bonitinho, uma vida feliz. Daqui a pouco acontece tanto problema e a vida não é mais feliz, e a vida não aconteceu como eu desejava, como eu queria. Então, e eu busquei a Deus para que Ele me ajudasse a resolver essas coisas. Ele não me ajudou. Logo, para que Deus serve? E a alma cansada. Aí a gente entende que nós ficamos sobrecarregados e frustrados porque a nossa alma está frustrada, porque ela não alcançou a sua vontade, o seu desejo.
E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para Jesus. Desse ponto, a gente precisa ir para Jesus, porque Jesus faz um convite: vinde a mim. Mateus capítulo 11, vamos ler lá, verso 28 a 30, Mateus 11, verso 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, vou para Jesus, porque Jesus é maravilhoso. O que Ele vai fazer? Ele vai me ajudar. Não, aí é que está. A proposta de Jesus é resolver o nosso problema? Não, não é. Talvez estou frustrando muita gente aqui. A nossa alma está cansada, sobrecarregada. A gente vai para Jesus, para Ele resolver os nossos problemas. Ora, o que me frustrou, o que me sobrecarregou, me abateu? O desejo não alcançado. Então, significa que se eu for para Jesus, Jesus vai resolver os meus problemas. Resolvendo os meus problemas, enfim, eu vou ter paz e descanso. Não. A proposta de Jesus não é resolver os nossos problemas. A gente acha que vai para Jesus e Ele vai nos dar um colchão para descansar, um cobertor para cobrir. A gente acha que vai para Jesus: eu estou cansado, sobrecarregado, no mínimo Ele vai dar um jeito de me dar um mês de férias. Não. Sabe, quando a gente vai para Jesus com a alma cansada e sobrecarregada, sabe o que Ele dá? Trabalho. Eita! Olha as palavras de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é instrumento de trabalho. Jugo é aquele instrumento de madeira que se colocava sobre os bois para alinhar os bois num caminho reto. Isso é jugo. Jesus fala: eu tenho um jugo para você. Descanso? Não, eu tenho um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu fardo. Fardo é algo que você tem que carregar. Mas Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você tomar o meu jugo e o meu fardo, você vai achar descanso para a sua alma. Deus tem me falado, compartilhei um pouco esses dias com os irmãos do presbitério, sobre 2 princípios de vida. O princípio que evidencia a vida da alma e o que evidencia a vida com Deus. O que evidencia a vida da alma é desejo. O que evidencia a vida com Deus é serviço. Serviço. São 2 princípios. E ajuda a gente em muita coisa, a entender onde nós estamos e como a gente acha descanso, como nós entramos ou podemos entrar no descanso de Deus. Bom, vamos voltar para o ponto. A proposta de Jesus então é resolver os nossos problemas? Não, não é. Sabe qual é a proposta de Jesus? É mudar o princípio de vida. É sair da vida da alma que vive pelo seu desejo para a vida do espírito que se rende e serve a Deus. Vou dizer de novo que é importante. A proposta de Jesus é sair do princípio da vida da alma, esse princípio dominante da alma que é o desejo, para a vida do espírito, a vida diante de Deus, que serve a Deus. Então, quando a gente vai para Jesus, ok, eu estou cansado, sobrecarregado, eu preciso ir para Jesus. Quando a gente vai para Jesus, a primeira coisa que Jesus propõe para a gente é o seguinte:
Você quer andar comigo? Você quer viver a minha vida? Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você precisa compreender uma coisa: você precisa renunciar à sua vontade. Jesus vem e diz para a gente: você quer descanso? Quer entrar no... Tem um descanso em Deus, tem um lugar maravilhoso em Deus, onde você vai descansar, onde você vai ter alegria verdadeira, paz verdadeira, e todas as coisas que Deus preparou para você. Mas você precisa renunciar à sua vontade. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24 diz assim: dizia a todos, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Isso é fundamental. A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e salvar a sua vida eu quero alcançar o que eu preciso alcançar, eu quero alcançar a minha vontade. Eu estou vivendo por aquilo que eu acho que eu tenho que viver, pelos meus desejos, pela minha vontade, porque eu acho até que os meus desejos são lícitos, são legítimos, são aceitáveis, e é por isso Jesus diz: não, se você viver por aquilo que você quer viver, pelo princípio do seu desejo, pelo princípio da sua vontade, você vai perder, você vai acabar cansado, você vai acabar frustrado, você vai acabar longe de Deus. Esse é o sentido dele dizer: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. Amém? Tudo bem até aqui? Então eu estou cansado, estou sobrecarregado. Eu vou para Jesus pensando que Ele vai resolver os meus problemas. Ele não resolve meus problemas. Ele faz uma outra proposta. Ele fala: minha proposta é o seguinte: você tem que desistir da sua vontade. Você tem que negar a si mesmo. Você não pode mais viver por esse princípio. Esse princípio da vontade humana dominando aconteceu lá no jardim por causa da queda. Jesus fala: viver na minha presença é viver por um outro princípio. E por quê? Ora, porque Deus, amados, e eu sei que eu vou estar falando que todo mundo já sabe, mas Deus não existe para nós. Nós é que existimos para Deus. Amém? Deus não existe para nós, ou para fazer a nossa vontade, para satisfazer a nossa vontade. Nós é que existimos para Deus. Cristã é aquela pessoa que busca tudo exclusivamente em Cristo. Ela não vive para realizar os seus desejos, ela vive de Cristo e para servir a Cristo. Então, para o cristão, o desejo da alma não pode ser mais o princípio de vida. A vontade da alma não pode ser mais o princípio para o relacionamento com Deus. E aí, eu vou até Jesus. Eu entendi que Ele quer trocar um princípio que vive para satisfazer o meu próprio desejo, para mim viver de Cristo, para mim viver para servir a Deus. Mas como é que isso acontece? Ora, nós precisamos encontrar com Cristo crucificado. Sair do princípio de vida da alma que deseja para o princípio do Espírito que serve, é necessário encontrar com Cristo crucificado. Por quê? Porque na cruz Jesus pagou o preço do nosso pecado, mas também na cruz Ele crucificou, diz a Bíblia, o velho homem, a nossa carne, com os seus desejos e com a sua vontade. Esse desejo da vontade, ou da alma, ou da carne é tão forte, é tão dominante, que Jesus precisou matar ele na cruz. Então nós precisamos chegar diante da cruz de Cristo e entender que Jesus morreu por mim,
Essa é uma verdade fundamental. Mas a outra é: eu morri com Cristo. Esse é o sentido de morte e de ressurreição. Jesus morreu por mim, mas eu morri com Cristo. Somente a revelação de que eu estou crucificado com Cristo é que pode me livrar de viver uma vida voltada para o meu desejo. Uma vida onde a vontade da alma é que vai definir as coisas. Então, diante de Cristo crucificado, eu assumo a minha morte com Jesus. E a Bíblia fala enfaticamente que nós morremos com Cristo, nós fomos crucificados com Ele, nós já estamos mortos. Então, por que é importante essa experiência com Cristo crucificado? Ora, porque é na cruz que eu troco o meu princípio de vida, entende? É na cruz que eu morro para mim, para ressuscitar com a minha vida? Não! Eu ressuscito com a vida de Cristo. É na cruz que eu troco o princípio do desejo pelo princípio do servir a Deus com a vida de Cristo. Então, antes da experiência da cruz, uma vida comandada pela alma. O que significava isso? Significava que a minha alegria, significava que a minha realização, a minha felicidade, a minha paz, todas as coisas da minha vida dependiam de alcançar os meus objetivos. E aí você já sabe, a alma funciona assim: quando ela alcança uma coisa, ela quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Por isso que a alma não tem saciedade, não tem teto, não tem limite. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E você vai ver gente com 95 anos dizendo: o que você quer? Eu quero mais. Porque assim é a alma. Vai se frustrar nesse caminho? Claro que vai, porque a alma nunca alcança tudo que ela quer. Agora, muitas coisas de cara a alma já não alcança. Porque alguns alcançaram e acham que vão continuar alcançando, e a alma é insaciável. Qual é o princípio dominante? O desejo, a vontade. Mas outros de cara, de saída, ou com pouco tempo de vida, já percebem que não estão alcançando o que queriam, vão ficar frustrados, vão ficar abatidos, cansados, desanimados. Até com Deus. Então, antes da experiência da cruz, era a vida da alma, que se frustra e que se cansa. Depois da experiência da cruz, uma vida comandada por Cristo. Não é mais a minha vida, agora é a vida de Cristo em mim. E o que isso significa? Ora, fundamentalmente, que a minha felicidade, que a minha alegria, que a minha realização, que o meu contentamento, que a minha gratidão, que a minha paz, que a minha força ou qualquer outra coisa não depende mais de alcançar o que eu queria. Posso alcançar, posso não alcançar, eu continuo com a paz. Posso ter ou posso não ter, continuo. Posso até viver ou morrer. Nada muda, porque não é mais a minha vida, entende? Agora é a vida de Cristo. É por isso que você vai ver tanto cristão frustrado, desanimado, abatido. Por quê? Porque ele tinha lá no fundo, consciente ou até inconscientemente, a esperança de que eu vou buscar a Deus, mas Ele vai acertar tudo. Deus não acertou tudo. E aí esse cristão vai caindo a ficha, porque ele vai perguntar para alguém, talvez que conhece mais a palavra, o Senhor: que garantia eu tenho que Deus vai me ajudar de consertar essas coisas? E quem tem experiência vai dizer para assim: nenhuma. Cara, que garantia eu tenho que eu vou resolver meu problema mesmo? Então, não tem. Que garantia eu tenho que eu vou resolver esse problema familiar? Não tem. Que garantia eu tenho que o meu cônjuge vai voltar? Foi embora. Mas eu estou orando insistentemente. Que garantia eu tenho que ele vai voltar? Não tem.
Que garantia eu tenho que eu vou prosperar muito e ficar rico? Não tem. Talvez você fique pobre a vida inteira. Nossa, que pregação chata. Que garantia eu tenho que a minha família, que eu estou orando, vai deixar de ser uma família complicada? Não tem. Continue orando. Depois da experiência da cruz, não importa. Depois da experiência de morte e de ressurreição, não importa. Por isso que Paulo dizia: posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Porque a vida é a vida de Cristo. A minha paz não depende mais de alcançar aquelas coisas. A minha alegria não depende mais de Deus devolver o que eu perdi. Pode ser que eu nunca encontre o que eu perdi, se é que eu perdi. E se eu perdi é porque era meu, mas tudo é de Deus, então nada era meu. Mas a alegria não depende mais disso. A realização não depende mais de manter o meu plano bonitinho. Olha, eu tenho uma família maravilhosa, abençoada por Deus. E aí um dia um caminhão passa por cima e atropela e mata 2 pessoas da família. Acabou. Você percebe? A pessoa que vivia antes assim vai dizer: eu perdi tudo, não tenho mais alegria, não tenho mais paz, acabou, não tenho nada. Mas a pessoa que passou pela experiência da cruz e agora é a vida de Cristo, não é? Ele diz: olha, claro que eu amo a minha família, e claro que eu amava aquelas pessoas que partiram para a glória, mas nem a morte deles tira a minha alegria, nem a morte deles tira a minha paz, nem a morte deles tira a minha realização, porque a minha realização não é a família, é Cristo. A minha realização não são os meus planos, é Cristo. A minha alegria é Cristo, a minha paz é Cristo. É Cristo. Então as outras coisas, elas podem existir ou não. Mas eu continuo em paz. Eu continuo em alegria. Eu continuo olhando para o Senhor. Eu continuo amando o Senhor. E não importa mais. E me entenda, não é que não importa, importa, mas estas coisas não são mais a prioridade, porque a prioridade das prioridades é Cristo. E se referindo a esta vida da alma, é por isso que Jesus vai dizer assim, ó: se você amar qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim. Ele estava dizendo: você não vai entrar no descanso em Deus se você colocar o seu coração nessas coisas ou em pessoas. O moço rico chega lá pensando que ele é piedoso, ele queria saber das coisas eternas, chega para Jesus e ele fala: então Jesus, quero saber das coisas eternas, te servir e tal. Jesus falou: você obedece os mandamentos? Ah, sim, claro, puxa, cresci obedecendo os mandamentos, isso são coisas importantíssimas para a minha vida. Jesus falou: puxa, que bom, só faz mais uma coisa, pega o que você tem, vende e dá para os pobres e me segue. O que ele estava dizendo em outras palavras? Espera aí, não posso fazer isso porque a minha vida depende dessas coisas. E Jesus queria dizer o que para ele? Se sua vida depende dessas coisas, você nunca vai encontrar a minha vida. Porque enquanto você está agarrado com essas coisas, você está tentando salvar a sua vida. E se você salvar a sua vida, você vai perder a minha. Então, para achar a minha, você tem que negar essas coisas. Não é que Deus queira tirar as coisas da gente. É só um teste, um toque.
uma verdade fundamental. Ele fala, se você andar apegado com isso, então depois da experiência da cruz, nós vamos trabalhar, comprar, vender, fazer as coisas, viver, ter família, claro, tudo. Mas ao mesmo tempo nada é mais importante do que a vida de Cristo, porque morrestes, e a vossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Você percebe? Essa é a experiência de morte e de ressurreição. Por isso, para sair do princípio da vida da alma, com o seu desejo dominante, para uma vida em Cristo, viver de Cristo, viver da presença de Cristo, viver da vida de Cristo, viver da vida do Espírito, servindo a Deus com Cristo, a gente precisa negar-se a si mesmo, render na cruz e trocar o princípio de vida. Trocar o princípio de... Jesus mostrou esses dois princípios para os discípulos, por exemplo. Os discípulos, porque tem gente que quer servir a Deus com o princípio da alma, o princípio do desejo, aí não dá certo também. Mas os discípulos estavam ali junto com Jesus, e esse princípio da alma sempre vai competir, né? Ver alguém competindo é o princípio do desejo da alma. Discípulos competindo, sabe o que eles queriam saber? Quem é o maior? Quem vai ser o maior? Quem é o principal aqui? E Jesus percebeu que eles estavam discutindo sobre isso. Marcos capítulo 10, verso 43 a 45, Jesus responde assim: entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então os discípulos estão brigando, competindo um com o outro, quem é o maior, acho que é aquele, acho que sou eu, acho que... Jesus falou, não, isso é o princípio do mundo, isso é o princípio do homem longe de Deus, o princípio da alma, que busca o seu desejo, que busca a sua vontade. Jesus falou, olha, o meu princípio é, eu vim para servir, não para ser servido. Então, o princípio de Jesus, ele era Deus e se esvaziou-se. E nós precisamos, segundo a Escritura, ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo caminho de Jesus, esvaziar-nos. Do quê? De nós mesmos, da nossa vontade. Então esse deve ser o princípio, servir a Deus. Antes, desejo, agora, serviço a Deus, servir a Deus com a vida de Cristo. E só quando isso de fato acontece, eu estava cansado, sobrecarregado, eu vou para Jesus, eu entendo que Jesus não vai resolver os meus problemas, mas Ele propõe uma troca de princípio de vida, e eu só consigo trocar quando eu morro na cruz com Cristo, essa consciência de que em mim não tinha nada de bom, Ele perdoou os meus pecados, eu não presto para servir a Deus, eu preciso morrer para a minha vontade, morrer e entregar o meu desejo, negar a mim mesmo, eu morro com Cristo, ressuscito com a vida de Cristo, e eu posso então agora servir a Deus. Só quando eu troco isso é que eu entro no descanso. Descansei, alívio, paz, liberdade, alegria. Porque nem servir a Deus eu poderia servir com o desejo. Quem quer servir a Deus na igreja ou em qualquer lugar, mas fica brigando, competindo, não está servindo a Deus em espírito, está servindo a Deus com a vida da alma, não serve. Tem pessoas que falam assim, eu quero servir a Deus, eu quero um ministério, eu quero um título de alguma coisa, eu quero ser importante, eu quero crescer, escalada do sucesso. Isso é o princípio da alma. Isso é o desejo latente da alma. Não trocou o princípio. Agora, quem trocou o princípio, fala então, eu não presto para servir a Deus. A vida de Cristo em mim é que serve para servir a Deus. E servindo a Deus, eu posso fazer qualquer coisa.
absolutamente qualquer coisa, e especialmente as coisas que não aparecem. Porque o princípio de desejo da alma gosta só do que aparece, né? Estou servindo a Deus. Gente, estou ajudando alguém, hein? Mas lembra quando Jesus estava para voltar para a glória? Ele deixa uma lição fundamental para os discípulos. Jesus tira a sua capa, pega a toalha, a bacia, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Vida de serviço a Deus. E ele falou para os discípulos: vocês perceberam o que eu fiz? Façam isso também. As coisas mais básicas, as coisas mais simples, as coisas que não são valorizadas pelas pessoas, as coisas que não aparecem. Aquele que serve a Deus, serve assim. Por quê? Porque não está competindo mais, porque não está desejando mais, porque não é mais a coisa mais importante chegar, não é a coisa mais importante resolver, não é a coisa mais importante ter a minha expectativa alcançada, o meu problema resolvido, o meu desejo suprido, o meu plano alcançado. Não, porque não importa mais. Não importa mais os meus planos. Talvez aconteça, talvez não. Puxa, mas eu projetei uma carreira e tal, e eu quero ir, quero ter sucesso, tal, aí passou pela experiência da cruz. Eu nem quero. Eu quero servir a Deus, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, mas eu existo para a glória de Deus, eu existo para servir a Deus. E se isso aqui que você tem e queria tanto for tirado, não tem problema nenhum, eu continuo existindo para servir a Deus. Eu queria dar certo na vida, agora que eu passei pela experiência da cruz em Cristo, eu entendo, eu já dei certo. Aliás, eu não dei certo, mas Jesus deu. E Ele, por graça, amor e misericórdia, me chamou e me colocou nele, me transportou para o reino dele. Eu já estou nele, eu tenho a vida dele, eu tenho a graça dele, eu tenho as promessas dele. Então eu não quero mais nada, eu não quero dar certo, eu já dei certo. O que eu vou fazer? Servir a Deus, a partir da vida de Cristo que está em mim. Não estou brigando mais, não estou competindo mais, não estou me frustrando como eu me frustrava. E aí qual é a consequência disso? A minha alma não vai ficar mais sobrecarregada, porque eu entrei no descanso em Deus. Eu não estou mais guerreando aqui dentro de mim, não estou mais lutando com os desejos da minha alma, ou com as frustrações da minha alma. Eu já troquei tudo, os sonhos, os planos, os projetos, os desejos, as expectativas, troquei tudo por uma coisa: Cristo. Encontrei o tesouro, né? Então, agora Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, minha provisão, meu plano, minha vida. O que Jesus permitir em minha vida, ok. O que Ele quiser, ok. E se Ele não quiser, ok também, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Por quê? Porque não tem mais a ver comigo, tem a ver com Cristo, com a vontade de Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E agora todas as coisas que estão em minha vida provêm dele, são por meio dele e são para a glória dele. Amém, amados? Onde é que está o nosso descanso? Em passar por esse processo, em trocar o princípio de vida. E quando a gente troca o princípio de vida, do desejo para o servir, da vida da alma pela vida de Cristo, acabou a luta, acabou a frustração, acabou a guerra interna, acabou a ansiedade, acabou a expectativa humana, nasceu a vida de Cristo, a alegria em Cristo, a paz de Cristo, o poder de Cristo. Então, pela morte na cruz e pela ressurreição, nós passamos a
servir a Deus e descansar em Deus. Amém? Esse é o caminho do nosso descanso. Vamos ficar em pé e vamos orar por isso, em nome de Jesus. Minha oração e meu desejo é que você entre nesse descanso. O que Jesus fez na cruz é uma realidade. E quando nós falamos de realidade, nós estamos falando de algo que está vivo diante de nós. Cristo crucificado. O poder de Cristo se entregando na cruz está disponível a nós. É como se num momento assim nós estivéssemos aqui diante de Cristo crucificado, porque o que Ele fez permanece, é uma realidade espiritual. Você precisa se enxergar em Cristo. E essa decisão é uma decisão profunda e constante. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu decido me apropriar em fé da morte do meu homem velho na cruz do Calvário. Não quero consertar o homem velho, nem alcançar as expectativas. Eu morro com Cristo e ressuscito com a vida de Cristo, ou me agarro pela fé tão somente à vida de Cristo. Mas eu vou já adiantar, isso dá um desespero para a alma, um desespero, porque a alma não quer abrir mão. A pessoa fala, mas como assim? Eu vou abrir mão de tudo que eu sonhei, de tudo que eu queria, de tudo que eu desejei, de tudo que eu me esforcei. E sabe por que a gente não quer abrir mão? Porque lá no fundo a gente pensa assim, mas eu entendo que eu só serei feliz se eu alcançar essas coisas, se eu tiver nessa condição. Por isso há uma guerra, há uma angústia para a gente abrir mão. Mas é uma decisão de fé. Jesus falou, vinde a mim, mas toma o meu jugo, o meu fardo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia, porque a cada dia, e todo tempo, você vai ter que carregar isso. A convicção de que você nega você mesmo para achar a vida de Cristo. Que todo dia a tua carne vai te cutucar. Lembra da tentação do inimigo, do mundo, da sua própria carne, concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida. Cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo, desejos guerreando dentro de nós. Todo dia você tem que dizer, ok, eu estou crucificado com Cristo. É a vida de Cristo, não importa mais. E alguém vai falar assim, então você não sonha mais, você não tem desejo, você não tem vontade, você não tem mais nada. Você vai dizer assim, eu tenho, só que é diferente, não são mais os meus. Sabe qual é o meu desejo? É Cristo, realizar as obras de Cristo. Sabe quais são os meus planos? Viver para a glória de Deus. Aí você faz um monte de coisa, mas tudo nele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E você realmente vai poder dizer, então, em Cristo eu encontrei a paz. Mas e aquele problema lá que era o problema da sua vida, já se solucionou? Talvez você diga, não. Ué, mas como é que você tem paz, alegria, realização, contentamento, se você não solucionou aquele problema, que era o problema da sua vida? Então, porque a minha paz, a minha alegria, o meu contentamento, a minha realização não depende mais de realizar aquele problema. Pode ser que aqui o problema nunca se resolva,
mas eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho contentamento, eu tenho felicidade, eu tenho vida verdadeira em Cristo Jesus, porque eu desisti da minha e abracei a dele. Amém? Mas enquanto nós tivermos a expectativa de que eu só vou ter paz e alegria se eu resolver os meus problemas, a gente vai brigar com isso, e a gente vai brigar até com Deus, porque a gente vai pensar, seu inimigo vai colocar e vai chegar e vai dizer para você, de que Deus serve se Ele não está te ajudando a resolver os teus problemas? Mas o fato é que Ele trocou o princípio de vida, porque pelo princípio do desejo, da vontade, nós jamais vamos entrar no descanso em Deus. Então eu queria orar com vocês, orando para que o Espírito Santo trabalhe nessa verdade. E nem vou pedir para você fazer uma decisão agora. A minha oração é só para que a verdade cresça dentro de você. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do teu entendimento, ilumine o teu coração, porque estas coisas são bem pessoais diante de Deus. Mas a minha oração é que de fato você vá para a cruz e entre no descanso em Deus, porque há um descanso, há um repouso sabático, há um lugar onde nós descansamos das nossas obras, assim como Deus descansou das suas no início. Esse lugar de descanso chama-se Cristo. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa de graça, de comunhão, de compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Desejamos o lugar de descanso. Desejamos achar paz e alívio para as nossas almas. Desejamos, Senhor, nos livrar dos fardos, dos pesos, daquilo que nos sobrecarrega, daquilo que martela nossa alma, mente, emoções todos os dias. Desejamos, Senhor, nos livrar daquilo que não nos deixa dormir. Desejamos, Senhor, nos livrar da nossa tristeza, das nossas angústias, Senhor, de tantas coisas que nos achatam, nos oprimem, nos assolam, mas compreendemos que não poderemos fazer isso sem abrir mão da nossa vontade, porque esse é o princípio dominante da nossa carne, da nossa alma. Mas, Senhor, a minha oração é que Jesus crucificado se apresente a cada um agora, e olhando para a cruz, olhando para o poder da cruz, onde nós morremos, onde os nossos pecados foram pagos, onde o poder que nos dominava foi quebrado, o poder da independência, o poder do desejo, o poder da vontade foi quebrado, onde o Senhor substitui pela morte o poder da vontade humana pelo poder de Deus e de Cristo em nós. Senhor, a minha oração é que passemos todos por essa experiência, por esta verdade, por esse processo, e que ressuscitemos em Cristo Jesus, Cristo em nós. Ó Espírito Santo de Deus, conduz cada um que deseja a esta experiência de troca do princípio da vida, não mais a vida da alma, agora a vida de Cristo. Que a vida de Cristo cresça, que a vida de Cristo apareça, que a vida de Cristo domine, que a vida de Cristo controle, que a vida de Cristo defina, que a vida de Cristo nos conduza, que o reino de Cristo venha a nós,
que a vontade de Cristo seja feita em nossa vida. Senhor, esta é a nossa oração, diante da Tua presença, diante da Tua graça, diante de Cristo crucificado e ressurreto. Seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe.